Confira nesta edição do seu Paracatu Rural. Engenheiro agrônomo mostra a produção de capim-capiaçu como alternativa de maior rendimento para silagem. Hoje você confere a primeira parte desta série sobre o capim-capiaçu. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e ainda temos o site paracaturural.com. Eu volto já já com as notícias agora no seu Paracatu Rural. Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O capim-capiaçu surge como alternativa de maior rendimento para silagem e picado verde, ajudando os produtores de leite e de carne a reduzirem os custos sem sofrer impactos na qualidade. O capim-capiaçu é um clone do capim-elefante. Essa variedade foi desenvolvida e lançada no ano 2006 pela unidade Embrapa Gado de Leite da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Hoje é cultivada em todas as regiões do Brasil. Versátil, o capiaçu tem alto rendimento para suplementação na forma de silagem ou picado verde. Segundo o site irrigate.com.br, também pode ser usado para a produção de biomassa energética. O nome remete a uma característica interessante da planta. Em tupi-guarani, capiaçu significa capim grande. A plantação pode chegar a 5 metros de altura, trazendo assim uma alta produtividade. No programa de hoje nós vamos iniciar então mais uma série. O Paracatu Rural então foi até a fazenda Capim Moiado do nosso amigo engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, que tem usado o capiaçu. Ele conta agora pra gente sobre a sua experiência com essa cultivar. Segundo Fabrício, neste tempo frio atual aqui da nossa região, o capim demora mais para se desenvolver comparado ao período mais quente do ano. Que são exatamente 3.000 metros quadrados, onde eu produzo a silagem para 8 cabeças de gado. É claro, com esse tempo frio, igual está agora, um frio atípico, né? Uma situação diferente, o capiaçu ele não se desenvolve como deveria. Por quê? Porque a temperatura, a luminosidade e temperatura que nós chamamos de clima é quem impulsiona, é quem é a potência, é o motor que faz a planta absorver água e nutrientes. Então não adianta ter água, ter nutriente, se não tiver temperatura e clima para poder funcionar, para poder fazer isso bombar dentro da planta. Então o capiaçu nessa época ele se desenvolve mais devagar. Nós tivemos que comprar uma silagem aí para poder suprir essa dificuldade que o capim está tendo de se desenvolver. Mas ele numa situação normal de clima e tempo, eu consigo tratar de 8 vacas com essa quantidade de capiaçu que eu tenho plantado aqui. Fabrício, voltando então ao ano passado, né, eu estive aqui, não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos em setembro, outubro, uns 8, entre 8 e 10 meses atrás. Você estava com o capiaçu bem grande. E a gente tem que lembrar que no final de 2020, início de 2021, foi uma seca braba com calor intenso. Então esse capiaçu sofreu isso aqui, né? A colheita que você fez foi mais ou menos quando? Eu colhi esse capiaçu com 120 dias no dia, se não me falha a memória, foi no dia 18 de março de 2021. Levei um fumo danado, porque eu colhi esse capim aqui antes da hora de ser colhido. Como o capim ele é uma cultura nova, é um capim elefante já existe de muitos anos, mas a gente estava acostumado a trabalhar com cameron, com napier, com paraíso, com esses capins mais fáceis de trabalhar. O capiaçu, o próprio nome já fala. Capi, que em tupi-guarani significa capim, e açu, que em tupi-guarani também significa grande. Então, em vez de falar capim grande, a Embrapa denomina ele de capiaçu, como ela faz também nas braquiárias. As braquiárias, elas têm nome em tupi-guarani, e os pânicos, eles nomeiam com o nome da região que veio. Por exemplo, Tanzânia, região da África, Mombasa e aquela situação toda. Então, o capiaçu, por ser um capim muito grande, é muito fácil você errar o ponto de corte dele. Eu colhi aqui 19 toneladas numa área de 3.000 metros quadrados, o primeiro corte. E depois eu consegui aproveitar somente umas 10. Por quê? Porque eu errei no ponto de corte. Foi onde eu falei que eu tomei o fumo. A gente tem que preocupar muito mais com o ponto de corte do que com a quantidade que ele vai produzir. Entendi. Se você ensila o capiaçu muito cedo,
o silo, você vai ter dificuldades na fermentação. Capim, Francis, principalmente capim elefante, eles têm muita água. O capiaçu, por exemplo, o ponto ideal de colheita dele é quando ele tiver por volta de 20% de matéria seca. Isso quer dizer que ele vai estar com 80% de água. Se você for comparar esse ponto de corte com a silagem de milho, você vai ter uma silagem de milho com 30% de matéria seca e 70% de água. Então, a silagem de milho, você não encontra muita fermentação butírica nela, porque você leva mais matéria seca para o silo. O capiaçu, quando você ensila ele com menos de 20% de matéria seca, acontece uma fermentação diferente da que é ideal, aonde é formado o butirato, certo? Que é uma substância que vem de massa verde com pouca matéria seca, ou seja, massa verde com muita água, muita aguada, quando o silo chora, que o produtor fala, o silo está chorando, é porque está escorrendo água no pé do silo, aquilo ali vai dar problema, porque o butirato é a mesma acetona que as mulheres usam para descolorir unha e as vacas não gostam. O paladar fica ruim, dá menos leite, a vaca come menos e o capiaçu fica com um cheiro horrível e fica também preto. Foi o que aconteceu aqui. Como é uma cultura nova, os agrônomos ainda estão acertando o ponto de corte dele. E na literatura fala para você ensilar ele com 120 dias, mas não explica que no primeiro corte você tem que deixar um tempo a mais. No próximo bloco, Fabrício explica por que no primeiro corte é necessário deixar um tempo a mais. Não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A silagem de milho, usada para alimentar vacas e novilhos, passou a não ser mais tão vantajosa por causa do baixo preço pago pelo leite ao produtor. Então, o capim-capiaçu surge como uma opção mais barata de sustento dos animais, com custo até 3 vezes menor. Também é uma boa alternativa para os períodos de seca. Esse capim também tem sido utilizado na produção de equinos. O capiaçu possui um valor nutricional bem próximo da silagem de milho, que fica em torno de 7%. Essa variedade de capim atinge os 10% de concentração proteica quando cortada aos 50 dias, com uma queda dessa porcentagem na maturação da planta. Aos 90 dias, podemos observar um teor aproximado de 6% de proteína. As mudas de capim-capiaçu devem ser plantadas preferencialmente em solos férteis que possam ser mecanizados e irrigados. De preferência, escolha áreas que facilitem o transporte da folhagem corrida com a realização de adubação orgânica. Evite regiões de várzea, úmida ou sujeita a alagamentos, já que esse capim não tem uma boa tolerância a solos encharcados. O engenheiro Fabrício Andrade explicou por que o primeiro corte é necessário deixar um tempo a mais, sendo que ele descobriu o erro na prática, como contou. Porque no primeiro corte, você tá vindo broto lá já tem vara com 4 metros de altura e tem broto vindo lá de baixo com 1 metro de altura. Aquele broto que está vindo ali muito baixo, ele tem muita água dentro dele. E vai atrapalhar aquele broto que já está com a matéria seca ideal. Aí você entra para colher isso aí, você colhe ele com muita água. Então, qualquer recomendação que nós fazemos, a gente pede para o produtor, quando ele vai ensilar o capiaçu a primeira vez, plantou o capiaçu, você vai contar de 1 até 160. Você vai deixar 40 dias mais ele no solo antes de você ensilar. Você vai dar 40 dias a mais de tempo para ele perder a matéria seca. Se for irrigado e não estiver chovendo, a gente tem a recomendação de deixar ele sem água pelo menos 15 dias.
No segundo corte, eu já acertei a questão da ensilagem. Porque o primeiro corte, minhas vacas não gostaram do capiaçu, elas refugaram o capiaçu, caiu o leite, justamente porque o silo deu muito butirato, que tinha muita água. Aí o Enoque, doutor irrigação, ele teve aqui na propriedade, e a gente conversando, que foi quem montou a irrigação para mim no capiaçu, ele falou assim: Fabrício, corta a irrigação 15 dias antes de você ensilar ele, para a gente diminuir o volume, a quantidade de água, o teor de água na massa verde. E aí eu fiz isso, eu segui essa recomendação dele, nós cortamos a irrigação 15 dias antes de ensilar. Ele já vinha de um período seco maior, porque aí já o segundo corte nós fomos cortar ele agora no mês de julho, então ele já vinha de período seco, que a chuva parou mais seco, então ele perdeu água, ele perdeu 15 dias de água e já tinha sofrendo seca desde antes. E aí sim, ele foi ensilado com 22% de matéria seca, o silo ficou excelente, cheiroso, amarelinho, bonito, as vacas gostaram dele, aí sim você consegue trabalhar com capiaçu. Então capiaçu, primeiro corte, 160 dias depois de plantado, porque ele pega muita água, França. Primeiro corte vem de novembro, pessoal, o cara planta ele em novembro. Então ele vem pegando chuva novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, certo? Lá para março que ele for ensilar, o capiaçu está cheio d'água. Então se você não deixar ele um tempo a mais para ele crescer, mas se eu deixar ele crescer, ele vai perder a proteína. Pessoal, é muito melhor você perder a proteína e você ter um silo de qualidade do que você ter proteína e ter um silo que não vale nada. Porque de todo jeito o capiaçu, ele não é essa Brastemp que o pessoal fala, certo? Você tem que corrigir a proteína dele, você tem que corrigir a energia dele, que não tem nada. E ele tem uma desvantagem em relação à silagem de milho, de ser um material fibroso, com a fibra em detergente neutro muito alta em relação à silagem de milho. Então isso limita o consumo. O gado come menos, se o gado come menos, elas vão produzir menos leite. Entendi. Aonde você recomenda o capiaçu então? Eu recomendo capiaçu para áreas pequenas igual a minha, aonde eu não conseguiria produzir o total de volume de volumoso que eu precisaria com a silagem de milho. Entendi. No caso então você trabalhou com os dois, com o capiaçu e com o milho também? Não, o milho eu tive que comprar. Por que eu tive que comprar o milho? Porque o capiaçu, depois do primeiro corte, ele está custando sair para fora por causa do frio. Então você pode observar aqui, ó, as câmeras estão filmando, vocês estão vendo que esse capiaçu, pessoal, ele está hoje com 20 dias de rebrota, 20 para 22 dias. Já era para ele estar batendo no meu joelho, e ele está batendo na minha canela, porque o frio não está deixando a temperatura impulsionar a absorção de água e nutrientes. Então o capiaçu, eu como agrônomo, já sei que o capiaçu aqui no terceiro corte não vai produzir bem. Vai demorar a chegar no ponto de corte dele. Aí eu já tive que fazer o quê? Comprar uma silagem. Aí eu tive que comprar uma silagem de milho através de um programa da Copevap, onde eles repassam silagem de milho aos cooperados, tá bom? Aí nós tivemos que fazer isso. Então agora minhas vacas estão na silagem de milho. E eu guardei o silo de capiaçu, que nós vamos mostrar daqui a pouco, para colocar para elas quando elas passarem para o final da lactação, que é onde elas convertem menos alimento em leite. Aí você pode entrar com um volumoso menos nobre. O capim-capiaçu surge como uma opção resistente de maior rendimento e que permite a produção de carne e leite a custos menores, aumentando a margem de lucro para o produtor rural. O engenheiro agrônomo Fabrício Andrade ressaltou que, para locais pequenos como o dele, o ideal é a produção do capiaçu, por questão então de rendimento de volumoso. Você acha que, como você tem uma área pequena, mas dá também para trabalhar, poderia, por exemplo, daqui a algum tempo você fazer também uma silagem de milho? Você poderia fazer tipo uma silagem do capiaçu, uma silagem de milho e aí ter os dois materiais, ou não compensa fazer isso? Não, compensa, mas eu não tenho área, né? Aqui no Capim Moiado, a única área que me sobrou para plantar o volumoso foi 3.000 metros quadrados. Então aí eu já entro na questão do posicionamento do capiaçu. Aí é melhor investir na pastagem. Claro. Aonde eu vou investir, o que eu vou plantar em 3.000 metros quadrados? Você tem que plantar uma planta que tenha uma alta produção de volume de massa verde por hectare, para que você possa dar uma fibra de menor qualidade, mas que seja fibra, que enche a barriga da vaca. O capiaçu chega a produzir 300 toneladas por hectare ano.
Na silagem de milho, você vai conseguir no máximo, se colher bem, umas 100 toneladas por hectare ano. Então, no capiaçu, eu produzo 3 vezes mais do que na silagem de milho. Apesar da silagem de milho ser um alimento nobre, aqui eu tenho um alimento menos nobre, mas eu tenho volume. Eu tenho volume. Então, o capiaçu é indicado para quem não tem área suficiente para plantar milho. Entendi. Aí o profissional tem que fazer a conta. O volume de gado que eu tenho, eu precisa de 40 quilos de silo por dia por animal. Eu pego a quantidade de animais, multiplico por 40 e multiplico esse resultado por 200, que são 200 dias de seca. Eu vou achar a quantidade de volume de biomassa, de silagem que eu vou gastar por ano. Eu vou precisar de quantos hectares desse volume? Eu vou precisar de quantos hectares para produzir esse volume? Vou precisar de X hectares. Se a quantidade de hectares que você precisa para produzir esse volume de silagem for insuficiente, aí você precisa de uma planta mais produtiva. Então eu não conseguiria alimentar meu gado com 3.000 metros quadrados de milho. Foi aonde eu optei para colocar o capiaçu. Então o capiaçu, o posicionamento dele é que está errado. As pessoas floreiam muito sobre o capiaçu, enfeitam muito ele, endeusa muito ele, e aí o produtor, quando vai levar ele para o coxo, a primeira reação que o produtor tem é de falar que ele não presta. Por quê? Porque o leite cai. Ele é mais fibroso, ele tem menos proteína. O produtor tem que gastar mais com concentrado, certo? Então aí é onde ele queima o produto. Então, quando você vai trabalhar com capiaçu, você tem que pensar muito. Tem que montar uma estratégia muito bem pensada. Você não pode mexer com capiaçu porque você ouviu falar na internet, porque um colega seu falou, porque seu cunhado falou que é bom, e você ir lá e plantar. Não pode ser assim. Tem que ser feito de forma estratégica, de forma pensada, para que você possa não se decepcionar depois. Quais são as vacas que comem capiaçu? As vacas de menos produção de leite. Não adianta você querer pegar uma vaca de 40 litros de leite e colocar o capiaçu nela, que elas não vai dar dessa quantidade de leite, certo? Mas a minha terra é pequena, eu preciso de uma silagem de milho. Ou você vai ter que comprar a silagem de milho, ou então você vai ter que fazer o que nós chamamos de interação genótipo-ambiente. Interagir o animal com o ambiente que você tem. Se o seu ambiente é um ambiente que dá para você plantar só capiaçu, você tem que interagir esse ambiente com o grau de sangue do seu animal. Usar uma vaca mais voltada, usar uma vaca que é mais voltada para o Gi, por exemplo, que é uma raça que aguenta mais uma comida de menor qualidade, ela vai produzir menos leite, ela vai estar adequada e correta para o volumoso que você tem. Se você tem uma vaca de 50 litros, você quer dar capiaçu para ela, ela está inadequada e é incorreto você querer que ela dê esses 50 litros com essa produção que ela tem. E fique atento ao seu Paracatu Rural, porque a gente vai conferir mais a respeito do capiaçu no próximo episódio aqui no seu Jornal do Agronegócio. Sai daí não, viu? Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, para os grupos de WhatsApp, lista de transmissão, no seu Facebook, no story do seu Instagram. Compartilhe para todo lado esse conteúdo. O seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Queremos agradecer a sua audiência por qualquer uma das plataformas onde é transmitido o nosso programa Jornal Agronegócio Paracatu Rural. Deixando aqui um abraço para os nossos ouvintes do rádio, que nos acompanham pelo rádio ou pela internet em aplicativos de rádio. Também seguidores de podcast em diversos aplicativos de podcast. A turma lá do @Paracatu Rural no Instagram. O Ronei Alves, Edson Souza, também para a família Petrol, Dona Rovena, Caroline, o João Paulo, Nalida do Carvé, um abraço para todos vocês aí, e ainda o Vinícius Fogaça. E lá no facebook.com/Paracatu Rural tem o Nildo Gonçalves, Ana Clara Mendonça, João Gualberto Botelho, tem também a Rosita Carraque. Um abraço para vocês. youtube.com/Paracatu Rural, o abraço vai para Wanda dos Santos, para Marineide Mareira de Souza, Melquisedeque Maia, lá em Salvador, na Bahia, o Josué Pereira acompanha o Paracatu Rural e também o casal Giovanni e Silvânia Santos. Um abraço para vocês. Queremos agradecer aí os nossos parceiros Cicobi, Crédito Gerais e Hidrocontrol. Seja parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco. Um abraço também para os nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e a minha querida esposa Paula Gonçalves. Te amo, Paula. Beijão. Gente, como já disse, nós estamos no YouTube, Facebook,
Instagram, podcast, temos o site paracaturural.com. De segunda a sábado, 7h45 da manhã, estamos na Rádio Boa Vista FM, na frequência 96,5 MHz, para você sintonizar se estiver próximo a Paracatu. Se não, você pode pesquisar em um aplicativo de rádio, como, por exemplo, Rádiosnet. A partir do próximo domingo, dia 15 de agosto, de 6 às 7 da manhã, nós estamos com o Paracatu Rural, Histórias de Sucesso. A primeira história é do agrônomo, nosso amigo Fabrício Andrade, você não pode perder, ok? No próximo domingo, dia 15 de agosto, então, a estreia do Paracatu Rural no rádio às 6 da manhã, no YouTube e nas nossas redes sociais a partir das 9 horas da manhã. Não perca, hein? Também estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz na antena parabólica. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.